Olá, nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o funcionamento do cérebro humano. Isso é algo importantíssimo, que já tem vários estudos aí de décadas. Muitas empresas, agências de publicidade, empresas que têm produtos, já investiram muito dinheiro para entender como é que a pessoa pensa, qual é o processo da tomada de decisão, e é exatamente isso que nós vamos entender aqui. Bom, até porque os próximos vídeos nós vamos falar sobre abordagem, relacionamento, e isso daqui tem que estar muito claro, porque se você chega, se aproxima da pessoa de forma errada, você está correndo um grande risco de ser ignorado ou então de até cair naquela situação de o santo não bateu. Sabe quando você olha para alguém, a pessoa nunca nem abriu a boca e você fala, tem alguma coisa nessa pessoa que não me agrada, enfim. É aquela questão da primeira impressão. Nós queremos e precisamos ter uma primeira impressão boa, positiva, para poder, dali, começar a construir um trabalho. Então vamos olhar rapidamente essa representação cerebral. Tudo muito simples, está tranquilo. Eu quero só que você entenda esses conceitos de forma ainda que resumida, para que você entenda como é que a informação chega no cérebro da pessoa e como ela processa uma decisão, por exemplo, uma decisão de compra, ou então uma decisão de que você é gente fina, de que você é alguém interessante. Isso é muito importante saber, tá bom? Não vai usar aí com o marido, com a mulher, né? Tome cuidado com essa informação poderosa. Vamos lá, entender primeiro que a informação ela entra pelo cérebro reptiliano, nessa parte vermelha, está escrito aí, reptilian brain, é o cérebro crocodiliano, alguns chamam assim. Essa parte do cérebro, a informação entra por aí, e é uma parte totalmente instintiva, tá? Ali não cabem informações complexas. Então, se você chega, por exemplo, para vender um produto de emagrecimento e começa a falar que na fórmula daquele comprimido, vamos supor que seja um comprimido, na fórmula desse comprimido tem uma proteína que catalisa olha, acabou, né? O cérebro reptiliano ele só tem duas funções: passa a informação para cima para digerir melhor ou então descarta ali. E ele é um sistema simples, tá? Então, primeira coisa, nunca chegue falando da parte técnica das coisas. Discurso complicado ele vai descartar na hora, tá? Então, eu tô falando começo da frase, começos do assunto, tá bom? Não chegue desse jeito, porque são os primeiros 5, 10 segundos de informação que você tá trocando com a pessoa que o cérebro reptiliano tá mascando aquela informação e ele tá decidindo o que vai fazer, né? Ele vai descartar aquilo ou vai passar para os próximos níveis do cérebro. Porque nós vamos ver já que a última parte aí, o neocórtex, ela é responsável por informações adicionais que vão criar uma ponte, mas no começo da comunicação é muito importante, porque se a pessoa dispersou ali naquele início, tem tudo para dar errado. É muito importante que a pessoa preste atenção em você. Então, esses assuntos iniciais, tá? Se você voltar no começo desse vídeo, você vai ver que antes de entrar no assunto, eu já falei, olha, é algo tranquilo, é algo simples que nós vamos ver aqui, porque isso já baixa a guarda do cérebro reptiliano. Ele falou, opa, ainda bem. O cérebro reptiliano adora um atalho, ele é quase o jeitinho brasileiro, sabe? Ele adora fazer uma coisa fácil, uma coisa que seja interessante para ele, que seja útil, que seja segura. E é importante entender que isso é um processo inconsciente, tá? Você não tem percepção disso. Muitas vezes isso emerge para o consciente como algo do tipo, o santo não bateu, então assim, não sei o que é, eu não tive uma impressão boa, né, da pessoa. Às vezes a pessoa nem falou contigo, só de bater o olho. Então isso aí é tudo processos inconscientes, tá? Muitas vezes ele liga, quando eu falei que era fácil lá no começo, pronto, ligou, já estou prestando atenção. Então não é algo consciente, tá? Tudo que a gente está falando aqui até agora, processo inconsciente, você não percebe, é automático, por isso que o 3K funciona. Nós vamos fazer o caminho cerebral para que isso culmine em resultado. Tudo alinhado com o que a ciência já diz que é, né? Então, não é achômetro. Isso daí tem pesquisa e quando a gente alinha a metodologia a algo que existe, já está comprovado, as chances de dar certo vão lá para o topo. Então, esquece essa coisa de chegar, às vezes tendo uma abordagem de falar coisas difíceis demais. Isso daí, principalmente na hora da venda, não é bacana, tá? A gente sempre tem que entrar, a informação, o que a gente vai falar para a pessoa, as primeiras palavras, tem que ser algo que chame a atenção dela, que seja interessante, que seja útil, que ela se sinta bem, que seja fácil. Então, quando você fala, olha, eu descobri uma coisa muito fácil, tá? São palavrinhas, isso tem um pouco a ver também com gatilhos mentais, que é o que nós vamos ver também, já já. Mas o gatilho mental, ele serve para criar atalhos. Quando você fala a palavra fácil, o cérebro reptiliano ele tem menos resistência.
e ele costuma deixar a informação, então, passar para os outros níveis, que é o que processa de forma lógica e emocional, que nós já vamos ver. Mas, enfim, essa questão do cérebro reptiliano, você tem que entender. Imagina um ursinho mal-humorado, tá? Você tem que tratar ele com muito carinho, muito tranquilo, mas, enfim, qualquer movimento em falso, tá? Ele é mal-humorado e desconfiado. Qualquer coisa estranha, ele já corre, já esconde, ele já fica nervoso, ele já fica bravo. Então, é muito importante, nós vamos ver algumas palavras já como facilidade, isso é fácil, né? Isso é simples, olha, isso é seguro. Esse tipo de coisa costuma acalmar o cérebro reptiliano e com isso nós conseguimos passar então para o próximo nível cerebral. A informação passa então pelo cérebro reptiliano e vai para o sistema límbico, que é esse de amarelo, essa setinha aí, né? Não é bem uma setinha não, mas enfim, essa barrinha amarela aí, o limbic brain. E é onde a mágica acontece. Toda tomada de decisão é fortemente influenciada pela emoção. Né? E isso tem a ver também com aquela coisa da paixão incontrolável, né? Infelizmente isso tem a ver também com muitos homicídios, né? Falar, teve um homicídio, o marido matou a mulher por ciúmes. Então a emoção, quando ela bate, muitas vezes a gente não consegue segurar. Trazendo isso para outras áreas da vida, é aquela situação de que a mulher está endividadíssima, passa em frente a uma vitrine, entra lá e compra a bolsa, ela nem pensa. Depois ela fala, não, mas não devia ter feito isso, né? Mas estava tão barato, não teve jeito, tive que comprar. Então, o cérebro límbico aí, o limbic brain, é onde a mágica acontece, é onde muita gente, muito profissional de venda ataca. Nós somos bombardeados por isso, no marketing digital mesmo. Tem muito vendedor aí com vídeos emocionais que são lindíssimos. E quando chega a hora da oferta, muita gente compra sem saber ao menos o que é o produto ao certo. Ela está tão envolvida com essa comunicação sentimental, ela está tão conectada com o vendedor, que enfim, você nem entende o que é que ele está vendendo, mas ele coloca tanto vídeo emocional, né, falando de motivação, falando desses assuntos que geram sentimentos, que quando ele coloca algo para vender, você compra. Né? Eu já vi muita gente comprar curso sem saber o que tinha no curso direito, mas porque de alguma forma ele tinha uma admiração, um sentimento bom pela pessoa, e isso daqui é muito importante na hora da venda. Tá? Quando a gente for construir o nosso capital social, as pessoas que nos seguem, é justamente por isso é muito importante fazer o trabalho direitinho para que ela, quando nos veja, quando fale conosco, tenha um sentimento bom, tenha um sentimento positivo, ela se sinta bem, e isso de forma crescente, tá? Cada vez mais sentindo mais próximo de você, cada vez sentindo mais conectado. Isso daí é fundamental para a decisão de compra, tá? Se não tiver isso, não tem venda. Então é muito importante essa parte do cérebro. E na verdade, quando o cérebro reptiliano, né, o de vermelho aí, solta a informação para cima, ao mesmo tempo que você sente emoções, o neocórtex é a parte que faz a razão. Então ela fica assim, olha, você não devia ter comprado a bolsa. Como é que nós vamos pagar isso agora? Então ele fica trazendo sempre, sabe aquelas vozes da sua cabeça? Não estou te chamando de louco, eu também tenho essas vozes e todo mundo tem. Mas, enfim, muitas vezes você fala, cara, eu estou com dívida, não quero pensar em dívida. E ele começa, não, mas as dívidas estão chegando, isso não vai parar. Isso a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Essa é a parte do cérebro que, digamos assim, conversa com você mesmo. Ela tenta juntar tudo ali e colocar em embalagens lógicas, digamos assim. É essa parte do cérebro que, inclusive, permite com que você escute o que eu estou falando aqui e entenda. Ele decodifica informação, ele estrutura isso de forma mais lógica. Então, na verdade, o que faz a ponte, tá? Quando você consegue fazer a ponte de causar um sentimento bom na pessoa, primeiro tem que ultrapassar, né? O cérebro reptiliano ultrapassou, causou um sentimento bom na pessoa e trouxe informações para acalmar, tá? Esse cérebro lógico, né, o córtex, que ele fica procurando justificativas, porquês. Quando você faz todo esse trabalho e coloca a justificativa correta, ele para de contar histórias e a ponte é criada, né? Algo que é chamado de ponte cognitiva. Ele fala, bem, eu sinto bem com relação a essa pessoa e, enfim, não tem nada dissonante ali. Essa parte do neocórtex encontrou uma lógica, cria história. Como assim cria histórias, né? Por exemplo, vamos pegar esse exemplo da bolsa da mulher.
Talvez ela entrou ali, sentiu, né, passou aliás na frente da vitrine, sentiu um sentimento muito bom, aquilo impactou ela, contagiou ela, e ela ficou com muita vontade de ter a bolsa. O cérebro, tá? O nosso cérebro nem sempre é nosso amigo, na verdade, muitas vezes é inimigo, e por isso que é importante essa questão de ter um controle cerebral e emocional. Mas enfim, ela sentiu o sentimento, o cérebro começou a buscar justificativas para que ela comprasse. Não, mas nós vamos parcelar. Se a gente parcelar pode ser que dê certo, né? Fica uma parcela bem tranquila. Será que a gente tem limite no cartão? Bem, não sei. Nossa, se tiver, nós vamos passar uma vergonha, hein? Não, pera aí. Aí pegou o celular, olhou. Tem limite no cartão. Tá bom, o preço tá bom, tá dividido. Se a gente não comprar agora, pode ser que nunca mais, né? Nunca mais a gente vai ter essa oportunidade. Então ele começa a trazer elementos, você tá me entendendo? Para justificar o sentimento que você está sentindo para a ação que você vai tomar. E quando ele encontra o argumento, fala, não, é verdade, tá barato, essa promoção aqui, nunca vi uma coisa dessas e a gente tem limite para parcelar, então vamos fazer a compra. Pronto, encontrou a historinha. É isso que eu quero dizer com relação a criar historinhas. Beleza? Então, de forma bem simples, para a gente ser direto ao ponto, é isso. A comunicação do cérebro reptiliano, ele é muito assustado, tá? Ele não é lugar para informação complicada. Ele só olha e fala, olha, isso é entediante, isso é bom, isso é ruim, esse assunto está muito down, não estou gostando disso não. E o que é o efeito disso? Muitas vezes a pessoa finge que está te escutando, ela está balançando a cabeça, mas o cérebro reptiliano dela já descartou aquele assunto há muito tempo. Então, é muito importante a gente romper, tá, essa parte do cérebro reptiliano, nessa parte entre os gatilhos mentais também, e cair, então, nesse sistema límbico, no cérebro límbico, fazer um trabalho para impactar essa pessoa de forma emocional, tá? A emoção é onde reside a tomada de decisão mais forte. O neocórtex, ele só vai alinhar a história. Então, quando você dá elementos suficientes para passar do cérebro reptiliano, para impactar o sistema límbico e para que o neocórtex possa se alinhar e criar uma ponte cognitiva, falar, opa, agora fez sentido, sentimento e razão se encontraram. A pessoa compra, a pessoa clica no link, a pessoa faz alguma ação que você quer que ela faça. E é isso. Como nós vamos resolver essas etapas? Tá? Rapidamente aqui, a questão do cérebro reptiliano nós vamos resolver com gatilhos mentais. Beleza? A questão do sistema límbico nós vamos resolver com relacionamento, que é 80% do curso e é realmente isso que importa para que a gente possa conseguir as vendas. E por último, a questão do neocórtex, para acalmá-lo, nós vamos ver com relação à oferta irresistível. Vai ser com a oferta irresistível que tudo vai fazer sentido para ele e nós vamos conseguir fazer essa ponte. Alinhado essas três questões, então a informação flui e a pessoa fica no modo, digamos, otimizado para tomar a decisão influenciada por você, ou seja, comprar de você, entrar na sua lista, visitar seu consultório, enfim, qualquer coisa que você esteja vendendo ou pretendendo fazer, ela está sujeita a isso quando nós conseguimos ultrapassar e resolver esses três níveis cerebrais. Beleza? Então, em resumo, é isso. Nós vamos nos aprofundando aí dentro do próprio Desafio 3K. Esses assuntos vão surgindo, vão fazendo sentido no devido momento. Nesse instante é bom que você entenda alguns conceitos para você começar o desafio de forma consistente, de forma alinhada, ok? Então é isso, nos vemos num próximo vídeo, numa próxima aula.